O ano que termina foi marcado por uma guinada do Brasil rumo à direita e à extrema-direita. A eleição de Jair Bolsonaro para presidente no dia 28 de outubro foi o maior símbolo desse movimento, que envolve aspectos políticos, econômicos, ideológicos e morais. O capitão reformado do Exército, que toma posse no dia 1º de janeiro de 2019, marcou seus 30 anos de carreira política com elogios à ditadura militar, ao golpe de Estado de 64 e aos torturadores do regime. Ao longo de toda a campanha, Bolsonaro também fez das críticas à corrupção, ao petismo e às esquerdas uma bandeira exitosa, em meio a uma série de escândalos revelados pela Operação Lava Jato envolvendo partidos tradicionais. Defesa do porte de armas, críticas a minorias e militância contra os direitos humanos também marcaram o discurso do movimento que levou Bolsonaro ao Palácio do Planalto com 55% dos votos. Do lado oposto, o Partido dos Trabalhadores, que até então tinha ganhado 4 eleições presidenciais seguidas, saiu duplamente derrotado. Seu maior líder, o ex-presidente Lula, foi preso em abril, condenado a 12 anos de prisão no caso do Triplex do Guarujá. Com a condenação em segunda instância, Lula ficou também fora da disputa eleitoral por causa da lei de ficha limpa. O candidato substituto, Fernando Haddad, perdeu a disputa contra Bolsonaro no segundo turno. Aliás, essa condenação de Lula ocorre em apenas um dos processos de que o petista é alvo. Novas sentenças devem vir em 2019. O ex-juiz Sérgio Moro, autor da primeira sentença, não vai lidar com as próximas. Ele deixou a magistratura para ser ministro da Justiça de Bolsonaro. Em 2 ocasiões, juízes tomaram decisões que poderiam ter colocado Lula em liberdade, mas essas decisões liminares foram rapidamente cassadas antes mesmo que o ex-presidente chegasse a sair da cadeia. A mais recente delas opôs os ministros do Supremo Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli, que é também presidente da Corte. O vai e vem no Supremo expôs uma crise interna no tribunal que terá desdobramentos em 2019. E o centro dessa discussão passa justamente pelas prisões de condenados em segunda instância, que é o caso de Lula. A ascensão de Bolsonaro em 2018 não foi uma derrota apenas para o PT, mas também para outros partidos tradicionais. O desempenho eleitoral do PSDB na corrida presidencial foi o pior desde a fundação do partido. No Congresso, o centro político encolheu, dando lugar a novos parlamentares do PSL, partido de Bolsonaro, que ganharam notoriedade por sua atuação nas redes sociais e pelos discursos anticorrupção de forte cunho moral. O movimento conservador foi registrado ainda nas eleições de alguns dos maiores estados brasileiros. Em São Paulo, com o tucano João Dória, e no Rio, com o ex-juiz Wilson Witzel, do PSC, o discurso linha dura de que a polícia tem que atirar para matar ganhou tração. A vitória nacional de Bolsonaro trouxe consigo os militares de volta ao poder em 2018, não por intervenção, como queria parte das barricadas da greve dos caminhoneiros que parou o Brasil em maio, mas pela via eleitoral. Além do presidente e do vice, o general da reserva Milton Mourão, vários ministros do novo gabinete são militares da reserva ou reformados. Esse protagonismo do Exército cresceu com Bolsonaro, mas não é inédito, ele vinha de antes. Durante todo o governo de Michel Temer, o Exército desempenhou o papel de polícia. No Rio de Janeiro, Temer chegou a decretar uma intervenção federal sob comando das Forças Armadas. A intervenção, inédita desde a redemocratização, ocorreu em fevereiro. No mês seguinte, em março, ocorreu o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista dela, Anderson Gomes. A vereadora era conhecida por denunciar abusos cometidos pela polícia e pelas milícias. Mas passados 9 meses, a polícia ainda não chegou aos autores nem aos mandantes do crime. A violência, que é uma das marcas mais negativas do Brasil, não deu trégua durante a eleição. Na verdade, ela ganhou conotação política. Primeiro, ainda em março, foram os disparos de arma de fogo contra a caravana de Lula, quando o petista ainda estava livre e pensava em se candidatar. Houve ainda atos de violência entre os próprios eleitores. O mais grave deles foi o assassinato do mestre de capoeira, Boa do Catendê, na Bahia, depois que ele, eleitor de Haddad, discutiu na rua com o eleitor de Bolsonaro. O próprio Bolsonaro foi vítima de um atentado à faca em setembro, no meio da campanha, num ataque que foi cometido quando o candidato participava de evento público em Juiz de Fora, Minas Gerais. O atentado, cujo autor está preso, deixa sequelas perceptíveis ainda hoje no presidente eleito e ele terá de passar por uma nova cirurgia em 2019. O clima de confronto, que resvalou para a violência nas ruas, foi acompanhado por uma campanha de propagação de notícias falsas no mundo virtual. As chamadas fake news foram uma marca de 2018 e o uso do WhatsApp para espalhar notícias falsas parece ter sido uma contribuição genuinamente brasileira nesse cenário. O Brasil perdeu em 2018 um de seus mais importantes museus. O Museu Nacional, localizado no Parque Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, foi praticamente todo queimado por um enorme incêndio em setembro. Pouco sobrou do vasto patrimônio histórico que existia no local. Outro grande incêndio, desta vez em São Paulo, consumiu um prédio que era ocupado por famílias de sem-teto no centro. O edifício do Lago do Paissandu colapsou, deixando ao menos 7 pessoas mortas e outras desaparecidas. A tragédia expôs problemas sociais graves de moradia e pobreza. Dezenas de famílias permaneceram semanas acampadas na frente dos escombros.
A pobreza vem aumentando, segundo dados do IBGE, divulgados agora em dezembro, mas são dados referentes à passagem de 2016 para 2017. Nesse período de crise econômica e de lenta recuperação do PIB, o país viu a população que vive com menos de R$ 406 por mês aumentar em 2 milhões de pessoas. Fora do Brasil, os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, protagonizaram um encontro inédito para tentar frear a ameaça nuclear. Na Europa, a mesma França, que em julho celebrou unida a conquista da Copa do Mundo da Rússia, viveu em dezembro uma onda de manifestações de rua dos chamados coletes amarelos, um movimento de pressão sobre Emmanuel Macron, um político que tentava renovar a centro-direita europeia, mas que agora tem que lidar com grupos radicalizados dos dois lados, da extrema-direita e da esquerda populista francesa. Na América do Sul, a crise da Venezuela se aprofundou ainda mais. A repressão do governo venezuelano contra dissidentes cresceu. O presidente Nicolás Maduro foi acusado de cometer crimes contra a humanidade. E, na sequência, as ideias de intervenção militar para derrubar Maduro passaram a ser tratadas publicamente em 2018 pelos Estados Unidos. Continue acompanhando as transformações do Brasil e do mundo no Nexo Jornal, com textos, contextos, explicações e interpretações equilibradas a partir das mais diferentes linguagens. E esteja preparado para 2019. Um bom ano para todos! Se você gostou da nossa explicação, dê um like aqui no vídeo. Toda sexta-feira nós apresentamos os principais acontecimentos do Brasil e do mundo em apenas 3 minutos aqui no Extratos da Semana. Assine o nosso canal e seja notificado sempre que tiver um vídeo novo. E acesse o site do Nexo Jornal.